Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao podcast Spoilers da Vida e esse é o 38º episódio dessa quarta temporada. Se você ainda não nos acompanha, fica aí mais uma vez o pedido para assinar o nosso podcast e ter toda semana um conteúdo novo sobre inovação, inteligência emocional, liderança e muito mais. E se você preferir, também pode nos acompanhar em outras redes sociais, os links vão estar aqui na descrição do episódio, tá? E cada vez mais a gente ouve aí pessoas falando sobre o trabalho remoto, de que ele vai acabar, que ele não funciona. Essa semana mesmo teve aí uma polêmica com a Cris Arcangeli do Shark Tank, que ela disse que ela não acredita no trabalho remoto. E eu até compreendo o ponto de vista dela, mas eu acho que sempre que a gente generaliza comportamentos, a gente penaliza aqueles que se beneficiam de todo o modelo em prol de outros que não se adaptaram. Então no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns cenários que podem impactar diretamente na colaboração das pessoas, na perda de tempo, na perda de eficiência, e no impacto para esse modelo remoto. E a chegada da pandemia, ela puxou a iniciativa do trabalho remoto de forma muito rápida, e com isso nem todos estavam ali preparados para essa mudança. Isso exigiu que a gente passasse por diversas transformações para que a gente conseguisse efetivamente trabalhar nesse modelo. Mudou a maneira como a gente se comunica, como a gente compartilha informação, como a gente conduz as nossas reuniões, como a gente toma as decisões, como a gente soluciona conflitos. E certamente você teve que assimilar aí novas normas de etiqueta, digamos assim, por conta desse trabalho remoto. Isso inclui desde lidar com uma constante enxurrada de notificações do aplicativo de chat que a sua empresa usa, até questionar se você está sendo desrespeitoso por manter ou não a câmera ligada durante as videoconferências. E nessas mudanças, cenários ruins surgiram que potencializam, ou melhor, eles se potencializaram por conta desse modelo, alguns malefícios que podem trazer aí para sua equipe insegurança, desconforto, ou até não se sentir bem no ambiente de trabalho. Essa colaboração ela acaba sendo penalizada, por mais que tenham pessoas que se adaptam a essas reuniões virtuais, ao modelo remoto, existem pesquisas que mostram que 67% delas ainda preferem as reuniões presenciais. Fora que nesse momento onde as empresas estão enfrentando aí desafios econômicos, com onda de demissão, qualquer cultura organizacional que prejudique a colaboração e a inovação vai ter também um impacto negativo. Pô, Bruno, beleza, mas que cenários exatamente você está falando? Olha, na época em que a gente estava no presencial, era relativamente simples a gente ir na mesa de um colega de trabalho para falar de uma tarefa, resolver um problema. A proximidade física era até mais fácil, porque quando você precisava de alguma outra pessoa que ajudasse a resolver aquele problema, aquele conflito, tirar uma dúvida, se levantava a mão e falava, pô, chega aí rapidinho, vamos trocar uma ideia. Era muito mais fácil, a gente tinha ali um fluxo mais organizado de trabalho e das informações. E hoje em dia, para que haja uma conversa dessa, no modelo de trabalho que a gente usa, seja ele formal ou informal, quase sempre a gente precisa buscar uma agenda prévia com várias pessoas e, obviamente, achar essa agenda e incluir essas pessoas por conta dos próprios conflitos de agenda é algo muito difícil de se conseguir. Isso faz com que esse fluxo de informação fique fragmentado, fique distribuído, descentralizado. E por mais que os times tentem reduzir o número de reuniões, o que nem sempre resolve o problema, porque as reuniões ficam mais longas e a gente não consegue chegar em um cenário onde as informações e as comunicações ficam claras, ficam transparentes, a gente perde ali o foco. Isso acaba também deixando com que as pessoas percam a vontade de participar dessas reuniões. E pensa aí quantas vezes você já precisou de uma informação e você começou quase que uma investigação, um CSI ali, para conseguir juntar tudo. Você conversou com uma pessoa que te deu um pedaço da informação, depois foi para outra, e só no final você conseguiu ter aquela informação completa e consolidada. E a solução para esse problema é ter processos bem definidos, documentados, entendidos por todos, de qual será o impacto dessa mudança, dessa comunicação e, por fim, gerar a documentação de tudo que está sendo discutido. Quando eu falo de processos bem definidos, eles dizem claramente que tipo de informação deve ser gerada, quando ela deve ser gerada, por quê, por quem, onde ela vai ficar guardada, ou seja, ele organiza aí o fluxo de trabalho para que as informações possam ser geradas nos momentos certos. Mas não adianta ter um fluxo lindo que ninguém entende por que existe ou por que seguir. Então é fundamental que haja um alinhamento, um esclarecimento, quiçá uma colaboração na criação desse próprio fluxo, junto com os times, junto com as pessoas que vão ser impactadas por eles. E ter uma documentação não quer dizer burocratizar os processos, mas registrar o que é importante. Por exemplo, se eu quiser saber como é que está o andamento de uma determinada atividade, eu não preciso ter que perguntar ao time
eu posso simplesmente olhar no quadro Kanban, no Jira ou qualquer outra ferramenta que esteja sendo utilizada. Senão, o que vai acontecer? Eu vou ter que marcar uma reunião, minimamente com, sei lá, o PO, o líder técnico e tudo mais, para saber como é que está o andamento. Ou, minimamente, perguntar pelo chat, mas eu vou perder tempo até conseguir essa resposta, inclusive porque vai ser uma pergunta assíncrona. Eu vou perguntar e em algum momento, quando a pessoa tiver disponibilidade, ela vai me responder. E se eu estou preso às pessoas para obter uma informação, é porque o processo está falho, seja na definição ou na própria execução. Pensa quantas reuniões você teria evitado se encontrasse as informações no lugar certo, no horário que você precisou. Seria muito mais fácil, né? O segundo cenário é de tentar padronizar a colaboração. Isso é um erro, né? Achar que existe uma receita de bolo para colaboração independente do perfil da pessoa. Na maioria das vezes, quando a gente sente que houve uma perda de conexão entre as pessoas, para que elas colaborem, provavelmente é porque os perfis delas são diferentes. A gente marca uma reunião com todo mundo, seja ela no presencial ou no remoto, a gente coloca ali um tópico para ser discutido, muitas vezes nem são tão profundos, né? O que a gente pede simplesmente que a equipe trabalhe de forma colaborativa, realize ali, por exemplo, um brainstorming. E se for um cenário onde todos estão presentes, ainda pode haver uma troca de ideias, onde geralmente as pessoas que falam primeiro têm ali mais confiança, puxam um tema, já vão para um quadro, começam a desenhar, e eventualmente outras pessoas, tanto do presencial quanto do híbrido, ficam caladas. E no caso do remoto, ainda existe a questão de que as pessoas podem simplesmente ser esquecidas, elas podem não conseguir acompanhar e, obviamente, não conseguir contribuir. Isso não quer dizer que a pessoa que é mais discreta ou mais introvertida, ela é menos comprometida. Mas existem algumas formas de colaboração que podem fazer com que essas pessoas não se sintam confortáveis em contribuir naquele momento. E se nesse conjunto a gente ainda tem liderança, principalmente aquelas que têm posições dentro da empresa, aí sim há quase um monopólio da comunicação, né? Porque geralmente esses perfis gostam de comunicar, gostam de puxar à frente, até porque é uma característica natural. E isso pode fazer com que outras pessoas deixem de falar. E para resolver esse ponto é importante que a gente dê espaço para que todos os perfis possam contribuir e colaborar, seja em um perfil extrovertido, expressivo, aquele mais empático e relacional, ou até mesmo mais introspectivo, mais introvertido. No caso dos extrovertidos, é muito comum que eles gostem de visualizar suas ideias, então eles gostam de desenhar, de gráfico, post-it, gifs, de memes, emojis. Tudo isso pode trazer esse pessoal para dentro do jogo, né? Agora, se você colocar um PowerPoint cheio de texto ou trabalhar em cima de um documento extenso, obviamente você vai perder essas pessoas. Já no caso dos empáticos, eles gostam de cultivar as relações, então é bom trazer ali ferramentas que vão promover o trabalho em equipe, por exemplo, um dashboard virtual, junto com alguns exercícios em grupo, que aí sim vai criar ali uma conexão e vai fazer com que eles fiquem mais engajados. E para os introspectivos, é muito comum que eles prefiram organizar os seus pensamentos antes das reuniões. Então, e até para que eles possam ser mais propositivos, trazer ali sugestões. Então, marcar uma reunião sem antecipar o tema ou a estrutura do que vai ser falado, pode gerar sim uma frustração e fazer com que eles não participem. O ponto principal é que a gente esteja aberto a diversos estilos de colaboração e entender de quais que têm que ser aplicados dentro daquele grupo de participantes para que eles possam contribuir. O terceiro cenário tem muita relação com o segundo e, como brincam por aí, é raro, mas acontece sempre. Sabe quando você está no meio de uma discussão, em uma reunião híbrida, onde tem pessoas remotas e presenciais, e a discussão está ali acalorada, com todo mundo se envolvendo, desenhando no quadro, botando post-it, e aí você fala, não, vamos perguntar isso para a Cris ela está remota. E aí você descobre que a Cris não está lá, ela não está dentro da reunião, ela não está participando. Muitas vezes a gente não se dá conta de que a experiência do presencial é totalmente diferente da experiência do remoto. E quem fica no remoto acaba sendo deixado de lado. Isso aconteceu recentemente comigo em um evento que teve de hackathon, e dá para sentir a diferença. É notório que o time que estava presencial conseguia se comunicar, colaborar, e muitas vezes até o remoto não entendia o que estava acontecendo e ficava afastado, né? É normal. Isso acontece por diversos fatores. Os participantes do presente, eles esquecem de adaptar as discussões de forma a incluir os participantes remotos. Os participantes também têm a vantagem de interpretar a linguagem corporal, que o remoto não vai ter. No máximo ele vai poder ver ali um pouco do rosto das pessoas, e aí podem deixar de captar ali sinais sutis da comunicação, lembrando que a maior parte da nossa comunicação ela é não verbal, então olha quanta informação pode ser perdida dentro desse contexto. E além disso,
os participantes remotos eles também podem perder as interações informais que podem acontecer, por exemplo, depois da reunião, antes da reunião, num coffee break, ou no momento de almoço, ou ao final com algumas piadas internas, que eles vão se sentir totalmente perdidos porque eles não estavam ali participando de forma total, né? E essas situações, elas geram aí a formação de grupos que trabalham de forma desassociada, os que estão no remoto e os que estão no presencial. E para resolver esse ponto, é importante que haja uma facilitação e um planejamento consciente da forma como a reunião vai ser conduzida. E esses facilitadores, eles podem registrar a reunião para quem não puder comparecer depois poder acompanhar ou puder revisitar. Eles podem oferecer um quadro em branco para o compartilhamento de documentação ou anotações colaborativas, permitindo aí que todos os participantes contribuam e de forma síncrona, evitando aí essa desconexão. Eles podem monitorar o ritmo da reunião, garantindo aí pausa quando for necessário, repetindo comentários ou temas para que todos estejam na mesma página, convidando aqueles que estão remoto e que ainda não se manifestaram para contribuir, é claro, respeitando aí o perfil de cada um, não botando ninguém na berlinda para que a pessoa seja obrigada a falar, mas dando espaço para que ela possa contribuir e fornecendo um contexto prévio para que todos se preparem para a reunião e também para quem chegou atrasado ali e perdeu alguma discussão anterior, para que todo mundo fique na mesma página. São coisas simples, mas que mudam totalmente a forma como os times vão interagir. E o último cenário é um dos que mais me incomoda e sei que ele acontece muito, muito mesmo. Quando a gente está separado em reuniões remotas, seja no híbrido ou totalmente remota, a gente está sujeito à perda de foco, seja porque estão aparecendo atividades em paralelo, ou porque conversas surgem em paralelo, e às vezes a pessoa vai ali abrir um canal separado para falar algum ponto, vai falar mal de alguém que está na reunião, pode ser até da roupa, pode ser de alguma coisa que essa pessoa falou que ela não concorda, um comentário ruim, uma piadinha, um emoji errado, dentro dessa reunião, só para vocês entenderem, pode acabar gerando um cenário de espiral de negatividade que mina a moral do time, que gera um desgaste, que começa a gerar um sentimento de desunião, porque obviamente vai ter pessoas que vão ser a favor, outras que vão ser contra, e a gente está constantemente tentando promover as nossas próprias opiniões, baseadas obviamente nos nossos julgamentos, que muitas vezes podem ser mis. Isso faz com que, querendo ou não, a gente diretamente ou indiretamente fortaleça um ambiente de desunião. Por exemplo, o comentário de alguém que estava com o som do carro ao fundo e aí alguém vira e fala, tá dando perdido hoje no trabalho, ou uma pessoa que diz que não vai poder participar de uma reunião e alguém manda, vai levar a avó no judô, alguma coisa que pode ser uma brincadeirinha. Se você não tiver um ambiente seguro, psicologicamente saudável, onde as pessoas estão acostumadas a essas brincadeiras, isso vira uma bola de neve e realmente pode gerar ali um cenário onde você vai ter que puxar as pessoas para tentar equalizar o entendimento, para fazer com que não haja um mal-estar, né? Então, para resolver esse cenário, só trabalhando a cultura de segurança psicológica, a confiança que a gente pode trazer verdade, sem medo, sem julgamento, superando aí a tentação de reclamar de um colega de trabalho e usando, por exemplo, as retrospectivas para falar dos problemas e trabalhar em cima deles, ao invés de ficar ruminando eles ao longo do tempo e trazendo à tona toda vez que a pessoa se sente acuada. A gente não deve varrer, obviamente, os problemas para debaixo do tapete ou ficar compartilhando conversas privadas porque eu estou insatisfeito, eu vou falar com fulano. Isso vai acabar contaminando mais pessoas e que pode não ter relação nenhuma com esse problema. E se você é líder, o seu dever é de perceber esses cenários e trabalhar cada vez mais para que eles não se tornem os grandes vilões aí do trabalho remoto, que podem acabar fazendo com que as pessoas desacreditem nesse modelo. E esse foi o tema de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que, seja líder ou não, você aplique isso, evite essas situações no seu ambiente de trabalho, para que o trabalho remoto seja simplesmente um modelo, assim como qualquer outro, mas que serve para atender qualquer que seja a sua atuação, tá bom? Um abraço, pessoal, se você gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário e a gente se vê segunda que vem. Um abraço, tchau, tchau.